Vamos ver um vídeo de 1 minuto e eu já vou pregar. O Senhor conseguiu de novo, Deus. O Senhor conseguiu de novo. O Senhor é bom, o Senhor é poderoso, o Senhor é misericordioso. E continua cuidando de mim quando eu não mereço. Eu te louvo, Jesus. Tu és o Senhor. Me manda outra, Senhor. Me guia para quem o Senhor quer que eu ajude. Levanta os que invocam o seu nome. Levanta aqueles que amam o Senhor, que buscam o Senhor e que confiam no Senhor. Levanta-os, Senhor. Levanta-os. Senhor, precisamos de uma geração de fiéis que não tenham vergonha do Evangelho. Precisamos de um exército de fiéis, Senhor, que odeie ser morno e guarda a Tua palavra acima de tudo. Levanta-os, Senhor, levanta-os. Eu oro pela união entre aqueles que amam o Senhor. Eu oro para que o Senhor abra os olhos para que eles possam ver Sua verdade, Senhor. Eu oro pela Sua mão protetora, que orienta, levanta uma geração, Senhor, que vai levar luz a este mundo, que não vai se curvar sob pressão de quem não vai se acovardar. Senhor, quando os outros caírem, levanta-os, Senhor, para que eles anunciem que existe salvação em Jesus Cristo. Levanta os guerreiros, Senhor, que vão lutar ajoelhados, que vão Te adorar de todo o coração, Senhor. Senhor, nos chama para a batalha, para que possamos proclamar o Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu oro por essas coisas com todo o meu coração. Desperta-os, Senhor, desperta-os. Já dá uma vontade de orar, não dá? É incrível. Oração é um lugar. Diga comigo, oração é um lugar. Existem muitas perguntas e muitos questionamentos sobre oração. O fato é que nós não fomos ensinados a orar. E um pedido, talvez o melhor pedido, que os discípulos fizeram a Jesus foi: Pai, ensina-nos a orar. Porque eles viam Jesus orando todos os dias, em média 4, 5, 6 horas por dia, e gastando 3, 4, 5 segundos para fazer um milagre. Ele perguntava a alguém: o que você quer? A pessoa diria: eu quero ser curado. Ele então seja. Um leproso era limpo. Um defunto era ressuscitado em segundos. Ele diria para uma mulher assim: você está livre. E nós gastamos horas lidando com problemas, porque gastamos segundos ou investimos segundos lidando com Deus em oração. Uma igreja não é medida pela quantidade de pessoas que frequentam nos cultos de domingo ou nos eventos principais. A saúde de uma igreja, a qualidade de uma igreja local é medida pela reunião de oração que aquela igreja tem. Um crente maduro é um crente que entendeu que sem oração você se torna inapto a ouvir a Deus. Porque oração não é necessariamente falar com Deus. Oração é a capacidade de você ouvir Deus e nunca levante do lugar de oração, ou se mova deste lugar, sem que Deus tenha falado contigo. Então eu estava dizendo que existem muitos questionamentos sobre oração. E eu sou criado por pais que oram muito. Eu sou criado em uma igreja que é uma igreja de oração, porque eu creio que a oração é a chave que abre os céus. Existem muitas portas. Existem portas, existem dinâmicas de portas. Tem portas que precisam de violência. Você tem que pôr a mão, você tem que pôr a chave, você tem que fazer força para que ela se abra. Tem que ter um movimento. Tem portas que precisam de posicionamento, não posição, eu digo não geograficamente, mas eu digo de posicionamento.
é um sensor de presença. Se você estiver um passo atrás ou um passo à frente, a porta não se abre. Algumas pessoas não precisam de violência, elas precisam de posicionamento. E posição é melhor do que condição, porque pessoas que pedem a Deus condição, elas não vão receber condição se não estiverem na posição certa. Tem portas que se abrem a partir de códigos, de senhas. Daniel tinha código, José tinha código. Cofres têm códigos. Algumas coisas na sua vida precisam de códigos, senhas, segredos. Para você se tornar alguém relevante na terra, talvez o que você precisa é só de um código, um códigozinho. Mas tem portas que só se abrem com tempo. Os bancos chamam isso de cofre boca de lobo. Não adianta o ladrão ir antes da hora, nem depois da hora, porque só abre na hora certa. Tem coisas na sua vida que só vão abrir na hora certa, e se você não estiver alinhado no tempo, você perde a porta. O povo de Deus perdeu o timing. Deus falou para eles à noite, vaza. Eles demoraram a manhã seguinte para arrumar malas lá no Egito, e a porta se fechou, e eles demoraram 40 anos para esperar a porta se abrir de novo. Algumas pessoas estão com portas abertas exatamente agora, e você está achando que você tem tempo de se preparar mais, de se acomodar melhor, ou de se ocupar com outras coisas, quando o tempo não é seu, o tempo é de Deus. Algumas coisas não vão abrir nunca mais. Você tem que entrar agora. Eu podia falar de portas aqui o resto da noite. A questão é que todas estas informações a partir de Deus, você só recebe por oração. Seja qual o nível de violência você deve usar, que tipo de posição você deve tomar, qual é a senha, qual é o código, qual é o tempo. O que você precisa de fato para que esta porta se abra? Algumas pessoas estão fazendo força quando deviam esperar a hora certa. Algumas pessoas estão esperando a hora quando está na hora delas colocarem a mão na maçaneta, empurrar porque a porta já está aberta. Tudo isso vem por intermédio de oração. Oração é um estilo de vida, não é uma coisa que fazemos de vez em quando. Semana passada nós aprendemos que o padrão é orem sem cessar. All day long, o dia inteiro, o tempo todo. Orem, 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 orem. A Bíblia fala, e eu falei para alguém hoje acessar isso, a armadura de Deus. Fala do capacete da salvação, que não vai te deixar perder a cabeça, porque a primeira coisa que o diabo quer de você é a sua mente. Porque se ele pega a sua cabeça, ele pega o corpo todo. Na concepção natural, se a cabeça passa, o corpo todo passa. Se o diabo pega a sua mente, eu disse para alguém hoje, sua cabeça se transformou num ambiente de fortalezas, oxuromas, onde serpentes botam ovos e se reproduzem lá dentro. E só pelo poder da palavra, que é como martelo, isso pode ser quebrado. Já já eu vou falar sobre o modelo de oração pela palavra. A questão é que existe o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a espada, né, do Espírito, o escudo da fé, sapato da preparação do Evangelho. A gente até confunde, é tanta informação, mas lá tem uma ferramenta que poucas pessoas citam quando falam da armadura de Deus, que é a oração. Lá diz assim, e orem continuamente. Não adianta você entrar num campo de batalha se você não estiver disposto a orar. Você pode estar todo adornado, todo vestido. Fui escolher a roupa de casamento com meu irmão agora há pouco, e ele pode estar todo adornado. Se ele não estiver pronto no ambiente espiritual, na atmosfera correta. E muitas vezes nós fomos acostumados a batalhar com a serpente no ambiente dela. Eu disse para alguém hoje, você está lutando contra a serpente no ambiente que ela domina. A águia pega a serpente e leva para os ares. Só da águia levar a serpente para os ares, a serpente já perdeu. Talvez, querido e querida, o que você precisa em 2021 é subir o nível na sua vida de oração. E nós vamos orar muito e sempre, porque quem ora sempre pode até orar pouco. Em alguns momentos da minha vida eu não tive tempo para orar. Uma vez eu estava voltando de São Paulo e a barra da direção do carro quebrou.
Eu não tinha tempo de dizer: grande Deus e eterno Pai de nosso Senhor Jesus. Eu não tinha tempo disso. Eu não tinha tempo de falar assim: Pai nosso que estás nos céus. Um dia eu estava passando mal, eu chamei um irmão, falei: cara, corre aqui, minha cabeça estava lá doendo, que eu estava sem condição de abrir os olhos. Eu falei: cara, põe a mão na minha cabeça e ora por favor. Ele começou a orar, ele disse assim: Pai, Tu és grande, soberano e eterno. Eu abri os olhos e falei: você vai orar ou você vai ficar conversando com Deus? Em alguns momentos nós não temos tempo, mas quem ora sempre pode orar pouco. Eu vi uma carreta crescendo para cima de mim. Eu brinco que eu vi a minha avó pela greta. Questão de segundos. Alguns anos atrás eu teria morrido se eu não tivesse clamado: Senhor, tem misericórdia de mim. Se eu não tivesse gritado: Senhor, tenha misericórdia de mim. E aquele caminhão enorme ficou pequenininho. Eu não sei como, irmãos, Deus me livrou aquela noite, porque eu não tive tempo naquela hora, mas eu tive uma vida de oração. Talvez você tenha se apresentado a Deus agora porque você está na prova, porque você está passando roia, e é um tempo de aprendizado. Pergunta sobre oração. Pastor, que posição é a correta de orar? De joelho, deitado, assentado, de cabeça para baixo? A melhor posição para você orar, essa é a primeira informação poderosa que eu quero te dar essa noite, a primeira chave que eu quero te dar essa noite. A oração, ela tem uma posição ideal para que você a faça. É a posição da humildade. Diga comigo: humildade. Esta é a melhor posição de orar. Alguém disse na Bíblia: por esta causa eu me coloco de joelhos. Joelhos é um símbolo de humildade, de rendição. Você pode orar sentado, de joelho, de pé, mas existe o risco da saturação espiritual, como foi com Jonas. Jonas se colocou diante de Deus como se ele fosse o cara mais santarrão, melhor de toda a terra, como se ele nunca tivesse feito nada de errado, e só aquela cidade pecadora. E os fariseus faziam isso. Os fariseus iam para a rua, como muitos crentes fazem. Eles rodopeiam, sapateiam, pega fogo. Eles têm o dom de línguas, mas não conseguem controlar a língua, porque orar em línguas é dom, segurar a língua é fruto. E algumas pessoas saturadas espiritualmente, elas clamam nas praças. E elas gostam de orar de forma escandalosa, não para Deus, porque aquilo no céu é como um sino que bate, faz apenas barulho. E carroça vazia faz muito barulho. Carroça vazia, pessoas vazias geralmente fazem muito barulho. Eu reconheço logo quando pessoas muito barulhentas chegam na igreja. São pessoas vazias que estão buscando alguma coisa para encher o ego, para se inflarem. Então a melhor posição para você orar é a posição da humildade. E o que é humildade? Humildade não é pensar menos de você, é pensar menos em você. As pessoas mais grandes que eu conheço são as pessoas mais humildes que eu conheço, porque humildade e grandeza congregam juntos. Humildade e grandeza dormem na mesma cama, usam o mesmo travesseiro, usam o mesmo coração. E você nunca vai conseguir humilhar ou rebaixar alguém que é humilde. Sabe por quê? Porque ele já sabe o lugar que é dele. Deus ama a pessoa humilde. A Bíblia fala que um coração humilde, Deus ele se sente atraído por ele. Mas o soberbo, muitas vezes nós apontamos o dedo para Deus e dizemos: Senhor! Um dia eu ouvi um pastor, eu era adolescente, eu já fiquei escandalizado com isso. Ele falou assim: vamos pôr Deus contra a parede hoje. Eu pensei: será que tem alguma parede que caiba Deus? Só se for a parede da minha ignorância. A parede da minha ignorância, que são trevas. E eu disse que a oração certa é a oração que foi feita, porque isso é disrupção
Diga após mim, disrupção. Essa é uma palavra nova, talvez para você. Mas disrupção é o que contrapõe a interrupção. Se apaga a luz, houve uma interrupção dos polos. Interrompe os polos, a luz apaga. Quando eles se conectam, a luz acende. É tipo isso. Talvez você esteja vivendo num ambiente de interrupção. Isso trouxe silêncio para a sua vida. Silence, silêncio. Silêncio e escuridão. Silêncio e trevas são muito parecidos. Eu conheço cristãos que estão vivendo ambientes de escuridão. De escuridão. E um dia o salmista disse assim: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Abra os meus olhos para que eu consiga enxergar. Aí o apóstolo Paulo, ele traduz isso de uma forma melhor. Ele diz assim: eu oro para que os olhos do seu coração sejam iluminados, para que você saiba a esperança pela qual você foi chamado. Todos nós fomos chamados com uma expectativa de Deus. Eu costumo dizer que a expectativa é a mãe do milagre, e Deus é cheio de expectativa. Deus tem expectativa. Deus tem expectativa a seu respeito, querido. E a primeira expectativa de Deus a seu respeito é que você abra a sua boca e cause uma disrupção. Porque Deus é refém daquilo que Ele fala. E um dia Ele disse assim: domine o homem. Por isso Jesus teve que vir como homem. Porque nenhum espírito tem legalidade se um homem não o der. Se tem um demônio operando na sua vida, é porque você deu legalidade para ele. Ninguém aqui passou o dia sem orar. Conecte-se comigo, por favor. Ninguém aqui passou um dia da vida, depois que aprendeu a falar, sem orar. A questão é que você talvez nem lembre as orações que você fez hoje. Talvez você amaldiçoou alguém. Talvez você amaldiçoou o seu dia. Talvez você praguejou, talvez você murmurou. E murmuração é orar a Satanás. Reclamação é oração a demônios. É chamar Deus de incompetente. Toda vez que você reclama, você clama de novo, e não mais a quem você clamou a primeira vez, você clama a outros, porque você diz: Deus é incompetente sobre aquilo que eu disse a Ele. E Deus não é incompetente. Deus tem todo o conhecimento. A Bíblia fala da multiforme graça, mas a Bíblia também fala da multissabedoria de Deus. Deus tem sabedoria sobre sabedoria. Ele sabe das coisas, antes das coisas existirem, Ele já sabe das coisas. Nós precisamos de colocar isso no nosso coração, irmãos, porque existe uma necessidade de substituirmos o entretenimento pelo relacionamento, e não existe relacionamento num ambiente interruptivo, de silêncio. Deus quer tanto falar com você, mas o Jeremias capítulo 33, versículo 3, ele diz assim: clamem a mim e eu vou te responder. Fala comigo e eu vou falar com vocês. No mesmo nível, no mesmo level, na mesma proporção, no mesmo volume. Se você abrir a boca e interromper esse silêncio, porque existem anjos prontos, exatamente agora. Existem anjos, eu consigo ver com os olhos espirituais. Anjos e muitos anjos com presentes, prontos, esperando alguém falar, alguém orar. Um dia Deus fez uma oração, Ele disse: façamos o homem. Um dia Deus, o Elohim, a totalidade, a trindade, eles juntos em um univoz disseram: haja e ouve. Haja e ouve. Eu creio, irmão, que esse haja, ele ainda procura ambientes para continuar havendo. Não sei se eu posso dizer assim. O meu português não está muito bem hoje. Mas a Bíblia fala que a palavra de Deus não volta vazia. Se um dia Ele disse haja, se um dia Ele disse aconteça, e não aconteceu ainda na sua vida, não é por causa dele, é por sua causa. E este haja que Deus disse, já aconteceu no céu. E Ele precisa de achar um ambiente aí onde você está, aqui onde eu estou, para que ele aconteça.
Já existe uma palavra liberada, existe uma ordem de Deus, existe um comando de Deus. Falta nós alinharmos o nosso coração com o coração de Deus para que estes comandos se transformem em comandos verbais. Aí a disrupção acontece e o milagre ocorre. Quantos estão comigo? Falam amém. Eu estou animado para dar uma aula hoje à noite. Vocês estão animados? Tem alguém além de mim animado aqui? Se você não tiver, o pessoal de casa está. Talvez você, mulher, parou de orar há muito tempo e nem percebeu. Talvez você, homem, parou de orar há muito tempo e não percebeu. E eu quero te dar hoje alguns modelos de oração, porque muitas vezes nós não sabemos como orar. E eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo de número 6. A melhor posição é a posição da humildade. Não importa o seu grau de instrução, não importa o seu saldo bancário, não importa o seu shape, não importa o seu status, o que importa é que você é humilde. E humildade é aquilo que Deus ama. Deus ama pessoas humildes. Amém? Mateus capítulo 6. É um texto muito famoso. Deixa eu contar meu tempo aqui, que meu tempo já está acabando. Mateus capítulo 6, versículo 5. Mateus capítulo 6, o primeiro evangelho dos sinóticos. Existem 4 livros na Bíblia que contam as mesmas histórias de perspectivas diferentes. Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um com um passado distinto, por isso com uma perspectiva diferente, porque todo ponto de vista é a vista de um ponto. Quando você lê Mateus, você vai achar a mesma história em Marcos, mas contada por uma pessoa diferente. Mateus era um publicano, Lucas já era médico. E quando você consegue perceber o milagre, uma ação, uma instrução, por um ponto de vista diferente, porque você não está me ouvindo agora, olha para mim um minutinho, por favor. Você não está me ouvindo, você está me interpretando. E dependendo da sua capacidade de interpretação, você pode ser muito ou pouco, ou mais ou menos abençoado. Eu disse para alguém essa semana que as pessoas têm a capacidade de interpretar a mesma coisa dita num ambiente com 2 pessoas. É como o ambiente de água fervendo com ovo e batata doce. A batata doce amolece e o ovo endurece. Tem gente neste auditório, num domingo à noite, lotado, que endurece. Tem gente que amolece. Então você que está aqui comigo, você que está assistindo, você precisa entender que você está num ambiente que Deus quer falar com você como nunca antes. Que você tem que receber a palavra na sua integralidade. Pedro interpretou de uma forma, Lucas de outro, Mateus de outro, o fulano de tal outro. A questão é que o Espírito agora vai traduzir para você aquilo que Ele quer comunicar no seu coração. E o texto diz assim, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 5 em diante. Quando vocês orarem, Jesus está instruindo agora. Isso é um seminário, Jesus está dando uma aula. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Não sejam hipócritas, ok? Não sejam como atores, isso que ele está dizendo. Não sejam como personagens. Pelo menos diminua um pouco da sua personagem, porque todos nós somos personagens. Ele diz, não sejam hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas e nos cantos das igrejas e gritando durante a palavra e fazendo estardalhaços a fim de serem vistos pelos outros. E eu lhes asseguro que eles já receberam já receberam sua plena recompensa. A recompensa deles já foi entregue. Que às vezes é alguém dizer, uau, alguém falar assim, poxa, ali é crente mesmo, viu? Que isso? Aí ele continua dizendo, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai que está em secreto. Então o seu Pai, que vem em secreto, vai te recompensar. O seu Pai que te escuta em secreto vai te recompensar de ordem pública. Quando você orar, não fique repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque seu Pai sabe do que você precisa. Antes mesmo de você pedir, vocês orem assim. Aí Ele dá um padrão de oração.
A igreja usou isso muito tempo como uma reza. E Jesus acabou de falar contra a reza. O que é rezar? É repetir. É a mesma coisa. Ele diz, não façam assim. Sigam este padrão. Primeiro padrão de oração. Ele fala assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí tem alguns pesos aqui que eu quero citar para você. A primeira é pessoa. Fala comigo, pessoa. O primeiro P do Pai Nosso é a pessoa. Existe uma pessoa aqui. Que pessoa é essa? Essa pessoa é o Pai. A gente precisa de identificar essa pessoa. Não é qualquer pessoa. É uma pessoa, ok? E essa pessoa é o Pai. Quando eu falo com a pessoa e eu identifico ela como Pai, automaticamente eu me coloco na posição de filho. Se eu me coloco na posição de filho de um pai, eu sei que agora eu tenho irmãos. Olha como que o negócio fica legal. Uau, eu tenho um pai. É diferente. Jesus falou assim, Pai, se o Senhor quiser, se o Senhor puder, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade, não a minha. Ele não estava falando com Deus. Falar com Deus é uma coisa, falar com o Pai é outra coisa. A religião te ensina a falar com Deus. A religião te ensinou a falar com Deus. O relacionamento, a revelação te ensinou a falar com o seu Pai. Porque Ele é seu Pai. Diga para o seu vizinho, Ele é o seu Pai. Identificar Ele como Pai me identifica como filho. Aí eu tenho um pai e eu tenho irmãos. Amém ou não? Olha que família grande que nós temos. Nós somos uma família com muitos irmãos, porque nós temos um Pai que está no céu. Isso não é sobre condição. É interessante a gente entender um princípio, irmãos. Eu escrevi isso aqui com muito cuidado. A posição de filho é muito melhor do que a condição de filho. Eu vou repetir isso porque muitas pessoas querem condição de filho. Mas a posição de filho é muito melhor do que a condição de filho. Por quê? Porque muitas vezes você não se sente condicionado a falar com seu pai, porque você é um péssimo filho. Quantas vezes que eu já cheguei envergonhado perto do meu pai, porque eu não me sentia condicionado. Mas não se trata de condição, se trata de posição. E o diabo quer confundir a sua cabeça dizendo assim, você não está na condição. E Deus vem e diz assim, você tem posição. Porque eu te posicionei como filho. Falta você posicioná-lo como pai. Então o primeiro pé é pessoa. O segundo é a posição da oração. Ele diz assim, o Senhor está no céu. Onde que Ele está, irmãos? No céu. Lá fala de posição e não de localidade. Deus está sentado num alto e sublime trono. Isaías disse que no ano que Uzias morreu, ele pôde ver o Senhor na posição certa. Enquanto Uzias não morreu, Isaías não pôde ver. Algumas pessoas não conseguem enxergar a posição de Deus na vida delas ou acima delas, porque existem alguns reis que precisam de morrer dentro de você. Aí Isaías, ele conseguiu ver Deus assentado num alto e sublime trono, exaltado. A Bíblia diz que a orla de suas vestes em si um templo. E a história diz que quanto maior a orla das vestes de um rei, quanto maior a orla, mais poderoso aquele rei era. A Bíblia diz que Deus está sentado num alto e sublime trono e a orla de suas vestes enchem o templo. Não sobra espaço para mais nada. Olha a quantidade de poder que esta pessoa que está nessa posição tem. E quem é essa pessoa? O seu pai, que tem uma posição. Aí eu já posso orar 2 horas só falando com o meu pai, ok? Que não é meu patrão, que não é um velhinho bravo querendo jogar raio na cabeça de quem erra, é o meu pai. E muitas pessoas têm dificuldade de relacionar com Deus como pai porque tiveram péssimos pais. Mas Deus é um bom pai. Jesus disse assim, se um pai terreno, o filho pedir pão, ele não vai dar uma pedra, pensa o Pai Celestial. Você vai orar muito mais quando você falar com Deus como pai, lembrar que Ele está numa posição elevada. Todo joelho se dobrará.
e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aí vem o louvor. Eu não tenho um P para colocar aqui porque seria praise, mas é louvor. Porque ele diz assim: Senhor está no céu, santificado seja o teu nome. Toda oração tem que ter louvor. Se não tiver louvor, não é uma oração. O salmista disse lá no capítulo 100, no versículo 4, ele diz assim: entrem pelas portas com ações de graças e em seus átrios com louvores, deem graças, falem bem do seu nome. Nós somos excelentes em elogiar pessoas, mas e Deus? Quanto tempo de louvor, quantos graças a Deus você já falou hoje? Graças a Deus, graças a Deus, foi Deus que me abençoou, foi Deus que fez, é de Deus, Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Ele diz lá no Salmo 100, versículo 1, aclamemos o Senhor, todos os habitantes da terra. Não sobra para ninguém o direito de não aclamar ao Senhor, que Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Ele é forte. A Bíblia diz que o seu nome é torre forte. Como nós podemos levantar de um lugar de oração e só pedir, e não louvar ao Senhor? Então tem que ter o louvor. Tem que ter o louvor. Antes de você começar a argumentar, é uma ordem. Antes de você começar a argumentar alguma coisa com Deus, a Bíblia diz assim: para você entrar no átrio, tem que ser com louvor. O portão é ação de graça, mas na intimidade tem que ter louvor. Aí sim você pode começar uma argumentação. Então, quando você achar a posição de humildade, você começa a falar com o Pai, que tem uma posição especial, que é o céu. E Ele tem merecimento pleno de ser louvado. O nome de Jesus, Ele é poderoso. Você pode dizer um aleluia? Aleluia significa louvado seja Deus. Aleluia. São uma junção de 3 palavras que significa louvado. Hale vem de halal, é um tipo de louvor. Toda vez que você grita, toda vez que você aplaude alto, você está louvando ao Senhor. É uma expressão que diz assim: louvado seja Deus, com expressão. Quando você diz aleluia, você está clamando que Ele é louvado. Mas essa pessoa que merece ser louvada, ela tem poder, porque Ele diz assim: venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Venha o teu poder, sua capacidade, o domínio, o dominus. Tudo que está debaixo do seu domínio, venha. Quando Jesus nasceu, foi inaugurado o ano Dominus. Primeiro ano. É o ano do domínio do nosso Senhor. Alguém diria assim: um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Ok? Domínio próprio. O apóstolo Paulo fala que nós precisamos de desenvolver a nossa salvação. Ok? Quando vocês estão comigo, falam amém. Você pode perguntar aqui, porque nós estamos numa classe. Quando você desenvolve a salvação, você desenvolve este domínio. Mas não é o domínio de si próprio, é o dominus, que é o domínio próprio. Eu, Paulo Souza, tenho um domínio próprio, que não é o Paulo Souza mais. Eu instituí Jesus como meu domínio próprio, porque Ele é o meu dono, e se eu tenho um dono, Ele é o meu dominus. Se Ele é o meu dominus, Ele é o meu domínio. Se Ele é meu domínio, não mais eu que vivo, Ele que vive em mim. Então Ele é o meu domínio próprio. Qual é o meu domínio próprio? Jesus. Quem é o seu domínio próprio? Então não é você mais que manda na praça. Você tem um domínio próprio. Como é o nome do seu domínio próprio? Irmãos, imagina só o seu banheiro sendo invadido pelo reino. Imagina um culto sendo invadido pelo reino. Quando nós oramos e nós dizemos assim: teu reino venha, venha o reino, desce o reino aqui agora. Deus tem mais interesse que o reino desça do que a igreja suba. Está cheio de crente cantando, orando, pedindo: Deus, leva logo a gente para cima. E Deus está pedindo: não, para de orar assim, eu quero descer o que está em cima para baixo. Porque nós somos embaixadores do reino aqui na terra, irmãos, e o espaço que nós ocupamos é como uma embaixada. A embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil é um pedaço dos Estados Unidos no Brasil. Ninguém tem dominus sem ser os americanos naquele espaço, porque é um protocolo.
Os demônios já sabem de alguma coisa que você não sabe ainda. Aquele espaço que você ocupa, pode ser o banheiro, o carro, pode ser a empresa que você trabalha, que tem um monte de demônio à sua volta. Mas naquele espaço que você ocupa, ali é um espaço do reino dos céus. Ali é um espaço de governo e de domínio próprio, que é o nosso Senhor. Você pode aplaudir a Ele por isso, irmão? Essa igreja está sendo invadida pelo reino de Deus. Belo Horizonte vai ser invadida pelo reino de Deus. Eu acredito nisso. Você não crê nisso, não? Então quando você falar, venha o teu reino, não é comida nem bebida, é paz, alegria. Senhor, traz o teu reino aqui, Senhor. Traz o seu reino sobre Belo Horizonte, porque se o reino chega em BH, acabam essas enchentes. Se o reino chega na rua que você mora, acaba o tráfico de drogas. Se o reino chega na casa que você mora, o problema que está morando lá, a assombração que mora lá, vai ficar assombrada quando você chegar lá. Porque você chegou, o reino chegou junto, e quando você chega, se tem assombração, a assombração foge, assombrada com a presença de Deus na sua vida. Amém ou não, irmão? Você pode dar um sorriso aí e dizer glória a Deus por isso? É um modelo de oração. Venha a nós o teu reino. Muitas vezes a única coisa que eu peço é isso: Senhor, estabeleça o teu reino aqui. Muitas vezes eu estou num diálogo com uma pessoa e eu digo: Senhor, thy kingdom come, que o teu reino venha aqui agora. O reino de Deus, ele é poderoso. O reino de Deus, o reino não é império. Babilônia era império, Egito era império. A Bíblia fala que você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia tem 3 assuntos principais. Eu amo dar aula. A Bíblia fala de família real, a Bíblia fala de um reino e a Bíblia fala de um rei. A Bíblia fala de uma família real, príncipes e princesas. A Bíblia fala de um reino e a Bíblia fala de um rei. 3 assuntos que a Bíblia tem: família real. Se você esquecer quem você é, você não vai saber para onde você deve ir. Alguns cristãos esqueceram quem são, porque não estão mais no lugar da oração. Você nunca vai se tornar tão igual a Deus do que quando você ora, porque quando você ora, o coração de Deus se mistura com o seu. E isso me leva para o outro P, que é propósito. Lá ele diz: seja feita a sua vontade. A sua vontade seja feita. Tem um propósito. Propósito. Eu não digo proposta, eu digo propósito. Tem gente que ama proposta e por causa da proposta eles saem do propósito. Toma cuidado para você não confundir propósito com proposta, porque se eu fosse o diabo eu ia te fazer muitas propostas para você sair do propósito, porque Deus é um Deus de propósito. E Deus gosta mais de propósito do que de pessoas, porque para cumprir propósito Deus mata pessoas, Deus tira pessoas, Deus traz pessoas, Deus levanta pessoas, Deus derruba pessoas, porque Deus é um Deus de propósito. Aí ele diz assim: o seu propósito seja realizado. Quantos aqui creem que Deus tem um propósito para a sua vida? Deixa-me te falar uma coisa: o propósito de Deus para a sua vida é muito maior do que o que você pensa, porque a mente de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. Lá diz que os planos, os propósitos de Deus, a estratégia, o logos é muito maior, mas como a chuva toca a terra, ele faz com que estes pensamentos te alcancem em reuniões como esta, em posts, em canções. Estes pensamentos começam a encher a sua mente. Eu estava no almoço hoje com uma família linda. Eu disse para um jovem: você é príncipe, você é um príncipe, você é um príncipe, você é um príncipe, você é uma princesa. Sabia disso? Sabia que você não precisa de nenhum homem para te dizer isso. Você não precisa de nenhuma mulher para te dizer isso ou te dizer isso, porque a Bíblia diz isso. Você é sacerdócio real, nação santa. Você é a menina dos olhos de Deus. Olha que coisa, irmãos. Ele te escolheu antes de você ter gerado no ventre da sua mãe. Ele já estabeleceu um propósito. E Ele te deu testamentos. Ele te deu testamentos. Amém ou não, irmãos? Por isso Jesus morreu, para o testamento ficar válido.
Porque o testamento só vale quando alguém morre. Jesus morreu, a vantagem é que ele ressuscitou, mas ele morreu para o testamento valer para você hoje. Tem um propósito aqui, e esse propósito vai se cumprir em 2021, em nome de Jesus, a partir de oração. Nós vamos orar, que a vontade de Deus seja feita, em nome de Jesus, tanto no velho quanto no novo, quanto no antigo quanto no novo, quanto no testamento passado quanto no testamento atual. Existem grandiosas e preciosas promessas. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. É boa demais, perfeita e agradável. Nem sempre é agradável, mas é boa. Nem sempre é boa, mas é agradável. O que você está falando, pastor? Estou falando para você. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a minha força. Isso não quer dizer que eu vou ficar alegre. Pode ser que eu fique triste, mas eu continuo forte, porque Deus está alegre. Se Ele está alegre, eu estou forte, mesmo que eu tenha que ficar triste. Tem gente que é viciado em dopamina e quer ficar só feliz. Mas se Deus está feliz, querido, não importa, porque Ele vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, Ele estava cumprindo e vivendo a boa vontade de Deus, quando aos 12 anos entrou no templo e começou a pregar o Evangelho. Aí aos 30 anos de idade ele começa a fazer milagres. Essa é uma vontade agradável de Deus. Mas aos 33 anos ele foi crucificado numa cruz. Esta é a vontade perfeita de Deus. É difícil para nós assimilarmos algumas coisas, mas o que eu quero que você entenda é que a vontade de Deus, ela deve ser feita aqui do jeito que ela é feita lá. Não tente inverter os valores, que não vai dar certo. Fala: Deus, faça a sua vontade aqui agora, do jeito que o Senhor faz no céu. Lá no céu ninguém desobedece. A pessoa que desobedeceu lá se deu mal. Jesus mandou o mar se acalmar, Ele mandou a doença embora, Ele mandou você ir, o mar acalmou, a doença foi embora e você ficou. Porque você acha que a sua vontade é melhor do que a dele. Tudo que acontece conosco, para nós, é corroboração para o nosso bem. Colabora para o seu benefício. Todas as coisas cooperam para o bem, para o benefício. Porque Deus tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Amém ou não, irmãos? Na terra, no meu corpo, nas minhas finanças, na minha casa, na minha célula, na minha igreja, do jeitinho que é no céu. Quando Deus foi falar para Moisés sobre o tabernáculo, Ele deu a planta. Quando Deus foi falar para Noé sobre a arca, Ele deu a planta. Quando Ele foi falar para Jesus sobre a igreja, Ele deu a planta. Ele tem uma vontade que é perfeita, não tem falha. É só você seguir. Arrisca que já deu certo. Ele é nome de Jesus. Amém, irmãos? Vocês ainda conseguem me aguentar mais alguns minutos? Amém ou não? Então, Ele tem propósito e Ele também tem provisão. Geralmente nós começamos por essa parte na oração: Pai, eu preciso disso, Mestre, eu preciso daquilo, Senhor, me ajuda, salva-me, provê, me ajuda, Senhor, me ajuda, meu Pai. Mas está lá na frente. A provisão é o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Tem pessoas preocupadas com o que vão comer amanhã. Jesus falou: por que vocês estão preocupados com o que vocês vão haver de comer e vestir? Observem os pássaros, quem os alimenta? Observem os lírios dos vales. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como ele. Tem alguns irmãos aqui que ganham de Salomão, mas dos lírios não ganham não, irmão. Tem gente preocupado com a previdência social, sendo que nós temos providência celestial. Só 3 pessoas receberam isso. Dai-nos. Isso é dependência. Quando a minha filha fala assim: papai, me dá, eu já dei, eu já entreguei. Quando ela fala assim, eu já entreguei.
Porque mostra que ela precisa. Por que você não recebe? Porque você não pede. Uma das orações mais tristes de Jesus, numa sequência de texto, ele vem dizendo assim: orem ao Pai, peçam ao Pai, fala com o Pai. Vocês pedem e não recebem porque não pediram. Aí daqui a pouco Jesus fala assim: poxa vida, gente, eu já falei tanto com vocês e até agora vocês não pediram absolutamente nada. Qual é a sua lista de oração? Pede, pedi, e dá-se-vos-á. Deus tem provisão para você para hoje. Peçam e lhe será dado. Peça e lhe vai ser entregue. Quando a gente fala me dê, é como um bebê que mama extraindo o leite da mãe. Dai-nos. Expressa necessidade de compaixão. Antes de você falar, Deus já sabe, mas você precisa de falar para você saber. Porque não é para Deus saber, é para você saber. Por que nós escrevemos pedidos de oração nos nossos envelopes? Não é para Deus saber, é para você saber. Porque um dia eu escrevi lá, irmão. Uma irmã trouxe uma chave de um carro aqui que era impossível dela comprar, porque ela precisava do carro para trabalhar. E ela trouxe a chave ontem, para a gente orar por ela. Aquela situação toda feliz. E ela não estava acreditando de como que Deus pode dar hoje aquilo que você precisa hoje. Deus tem provisão para você hoje. Abra sua mão assim, por favor. O que foi ontem não serve mais. Para de pedir o de ontem. O de hoje não vai servir para amanhã, príncipe. É o de hoje que Deus tem para você. Deus tem o melhor. Uma posição constante de dependência. Ontem, hoje e amanhã. O nome dele é Yahvé Jiré. O mesmo ontem, o hoje e ele vai ser amanhã. Porque ele é eterno. Então, enquanto você está com as mãos levantadas, estendidas, existem anjos trazendo pão de hoje. Que pão seria esse, Senhor? É um milagre que você precisa. É a provisão financeira, cura, restauração no casamento. É o milagre que você não pode fazer nada a respeito, mas você disse: Senhor, que está no céu, o Senhor é tão grande, que o Senhor está na posição elevada. Faça a sua vontade e me dá hoje o que eu preciso hoje. Senhor, eu preciso de pagar essa conta hoje. Eu preciso desse recurso hoje. Eu preciso da cura hoje. Eu preciso da libertação hoje. Não pode ser ontem, porque ontem já passou e amanhã não chegou ainda. Senhor, me dá hoje, por favor, Senhor, como o maná que descia do céu. Me dá hoje, Pai, porque eu estou com fome e é agora. Eu preciso desse milagre agora. Eu preciso da salvação da minha família agora. Eu preciso de libertação na minha vida agora. Eu preciso de um renovo agora. Eu preciso de tudo que eu tenho da sua parte para hoje, agora. Não me dê nada que vai me fazer mal se eu receber antes da hora. Não me dê nada, Senhor, que vai me fazer mal se eu receber antes da hora. Algumas pessoas querem aquilo que elas não estão prontas para receber ainda. Por isso Deus não te deu. Porque não é porque Ele é mau, é porque Ele é bom. Ele está te protegendo para te promover. Algumas pessoas querem promoção e Deus está dando proteção. Se prepare para aquilo que você vai receber daqui a pouco. Daqui a alguns minutos, Deus vai te entregar milagres que estavam estocados lá no céu. Tesouros escondidos, a Bíblia fala. Tesouros escondidos que vão se manifestar. Coisas que você não estava nem esperando. Coisas que você nem imaginava. O que o olho não viu, o que o ouvido não viu. Pessoas sensitivas são incapazes de sentir aquilo que Deus tem preparado para aquelas pessoas que o amam. Se você ama a Deus, você ora a Ele. Se você ora a Ele, você fala com o Pai. Se você fala com o Pai, você fala com o Pai que está no céu. E você santifica o nome dEle. E você fala assim: o Senhor é poderoso, porque o Senhor é o único Rei. O Senhor é o dono do reino. E eu sou parte da família real. Faça a sua vontade, Senhor. E nisso traz, por favor, provisão para hoje, porque nós precisamos agora. Libera milagres aqui agora, Espírito Santo, em nome de Jesus. Milagres, ó Pai. Pessoas que não podem gerar filhos vão engravidar ainda esse mês, em nome de Jesus.
Pessoas que estão com falência decretada vão ter uma virada nos negócios. Pessoas que estão com causas na justiça vão ser liberadas. Pessoas que estão com parentes presos, aprisionados em vícios, vão ser curados em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, porque isso é para hoje, isso é para agora. O Senhor tem para nós provisão para agora. Cremos, por isso recebemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Tem uma presença de Deus aqui, não tem, irmãos? Aleluia. Eu já estou terminando. Ninguém falou, se fosse domingo o pessoal ia falar. Mas tá bom. Eu sei lidar bem com isso. Depois de provisão nós temos o perdão. A forma que lidamos com as pessoas. A medida que você mede as pessoas, Deus vai medir você. Olha para mim, por favor. No padrão que você perdoa, Deus te perdoa. Existem pessoas que usam 2 pesos e 2 medidas. Existem pessoas que usam 2 pesos e 2 medidas. Quando é com eles, tem que ser de um jeito. Quando é com outras pessoas, tem que ser de outro jeito. Existe um senso de justiça própria, que não é justiça própria, é juízo próprio. Não confunda justiça com juízo. Nós somos instrumentos de justiça e não de juízo. Então você quer começar a ter experiência com se sentir perdoado, comece a perdoar. Perder no ar. Perdoe. Eu perdoo. Eu perdoo. Tem pessoas aqui que foram violentadas na alma. Tem pessoas que foram violentadas fisicamente. Tem pessoas que foram abusadas emocionalmente, espiritualmente, nos negócios, no relacionamento. Alguém sambou no seu coração. E você quer saber como se sobrepor a isso? Passar por cima disso? Perdoe. 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 E o padrão é, na mesma medida que eu perdoo, o Senhor pode me perdoar. Eu disse para alguém essa semana, eu gosto do artesão porque o artesão é muito sábio. Todas as vezes que você vai lá, ele vai tirar suas medidas de novo. Depois dessa noite, príncipe e princesa, o artesão vai tirar suas medidas de novo. Viu? E você vai se sentir perdoado, porque você perdoou. E quando você perdoa, você libera espaço. O que é o não perdão? Não perdão é tomar veneno esperando que o outro morra. O não perdão é... Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque existem um monte de crente raivoso que ao invés de tomar a vacina do Covid, tem que tomar antirrábica. Tem gente que baba assim quando vê o outro, ó. Toma ceia assim, dizima assim, oferta assim. Você vai ouvir pouco pastor falar isso. Mas Deus não está interessado no seu dinheiro se você não perdoou alguém ainda. Porque se alguém tem alguma coisa contra você, vá lá nessa pessoa primeiro e reconcilie-se com ela. Pensa se você tem alguma coisa contra alguém. O que você coloca no gasofilácio, príncipe e princesa, não garante a sua salvação. Se você é salvo, você vai no gasofilácio. Mas se você é salvo também, você perdoa. Porque você sabe que Jesus te perdoou. Você sabe que Jesus te perdoou. Quantos além de mim aqui são perdoados? Diga assim, eu sou perdoado para perdoar. Diga de novo, eu sou perdoado para perdoar. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Toda vez que você vê alguém assim, escorrendo assim, ó, o veneno, você fala assim, a graça e paz da parte daquele que vive e reina em nome de Jesus. Faça como um pastor saudoso me ensinou. Quando alguém pisar no seu pé, olhe para essa pessoa, põe o dedo na cara dela e diga, me perdoe, pelo meu pé está debaixo do seu. Exatamente na hora que você ia passar. Porque
porque isso é perdoar. Você vai até emagrecer, você vai ver. Você vai ficar mais bonito. Você vai ficar mais simpático. Tem gente que não... É só perdoar, não precisa de fazer a harmonização. É só perdoar que vai ficar tudo certo. Amém, irmãos? Você fica muito mais bonito quando você sorri. Você fica muito mais bonito. O apóstolo Paulo disse: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará do corpo dessa morte? Eles colocavam cadáveres perto do presidiário, porque não tem coisa pior do que o 8º dia de um defunto. Fede demais. Os meus amigos dizem que quando eles encontram cadáveres de 8 dias, eles não querem nem fazer a ocorrência, porque é o pior dia. E o apóstolo Paulo conviveu com alguns cadáveres enquanto estava preso. Alguns estudiosos citam que ele falava do pecado, e obviamente era isso. Mas o não perdão é você matar pessoas dentro de você, que só você sente o mau cheiro deste cadáver. Quer saber? Perdoa seu pai, perdoa sua mãe. Mande um texto hoje para alguém dizendo assim: eu te amo, depois eu te explico. Me perdoe em nome de Jesus. Me perdoe em nome de Jesus, porque na mesma velocidade que você perdoar, você vai ser perdoado. E por último, fique de pé no seu lugar. Depois de tudo, nós temos a devolução. Fala comigo, devolução. Semana que vem eu continuo essa aula. Tem alguns outros modelos de oração, mas eu não podia deixar de falar bem do Pai Nosso. Tem a bênção apostólica. No domingo eu falo sobre a bênção apostólica. Na segunda eu falo sobre o modelo de oração pelo tabernáculo. Vai ser incrível. A melhor aula que eu já dei na minha vida é essa. Não perca na próxima segunda. Traga alguém. Mas o último é a devolução. Mas antes da devolução, ele fala sobre livramento, proteção. Ele diz: livra-nos do mal. Me protege de mim mesmo. A pessoa mais letal que você convive tem o seu nome, tem o seu CPF e dorme do seu lado na sua cama, que é você mesmo. A culpa é sua e você coloca em quem você quiser. Mas quando você for pedir proteção a Deus, antes de você pedir proteção contra demônios e pessoas, peça proteção a Deus de você mesmo, porque você precisa de proteção de você mesmo. A Bíblia conta uma história que um rei chamou um homem e falou com ele assim: vigia este homem, é a sua vida pela dele. Se ele fugir essa noite, se este prisioneiro fugir, amanhã cedo você morre. A Bíblia fala que o vigia contratado dormiu e o moço fugiu. No outro dia ele morreu. Sabem quem era aquele moço que estava sendo vigiado? O mesmo que morreu, porque deixou ele fugir. Você pode morrer se você perder o controle de você mesmo. O autocontrole. O controle do alto. Então peça a Deus proteção. Não saia de casa sem falar: Deus, me protege. Me protege. E por último é a devolução. Porque ele diz assim: teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele começa falando com a pessoa, ele termina devolvendo tudo para a pessoa. Olha que interessante esse ponto da mensagem. Jesus ensinou você a devolver a Deus tudo que Deus colocou em você ou te entregou. A sua saúde, o seu tempo, o seu talento, o seu recurso, seja o que for, a sua inteligência. Tudo que você tem de bom veio de Deus para você. Tudo de bom que eu tenho veio de Deus. Aí ele falou: venha o teu reino, faz o teu reino chegar até a mim. Daqui a pouco ele fala assim: pega o reino de volta. Não é assim?
Ele fala, manifesta o seu poder aqui. Mas agora ele já diz, o poder é seu. O Senhor manifestou o poder aqui através da minha vida, o Senhor me abençoou, o Senhor me deu isso, aquilo, mas eu devolvo tudo para o Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Muitas pessoas param na proteção, mas você nunca pode levantar do lugar de oração, que você nunca pode sair dele, sem devolver a Deus. Devolve para ele esse dia de hoje. Devolva para ele a saúde. Devolva para ele cada vez que você fez assim, olha. Devolva para ele. Vamos terminar assim, devolvendo a ele. Devolve para ele. Devolva para ele. Porque é tudo dele. O poder, a honra, o reconhecimento, a glória, a riqueza, a sabedoria, a inteligência, o talento, tudo é dele. Pai, pessoa que tem uma posição privilegiada, que tem poder, que dá provisão e proteção e merece ser louvado e me protege e tem um propósito. Esta pessoa merece receber de volta tudo que ele tem me dado. Por isso eu estou aqui agora, Senhor, porque eu quero que o Senhor me ensine a orar. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar, Senhor, mas sem pular nenhuma etapa, porque nós temos que te devolver tudo que temos, tudo que somos. Vem de ti, Senhor, e volta para ti, Senhor. Tudo que somos, volta para o Senhor. Tudo que temos pertence a ti, Senhor Jesus. Tu és digno de ser exaltado. Tu és soberano, grandioso e eterno. Quem não te louvará? Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela minha saúde. Obrigado, Senhor, pela minha casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos preservado. Obrigado, Senhor, por quem tem ido e por quem tem chegado. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que nós nem podemos mensurar. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque ninguém teve que dar banho em nós hoje. Ninguém precisou de escovar os nossos dentes. Nós somos capazes de fazer isso. Nós somos capazes de chegar. Deus, essa noite em Belo Horizonte, pessoas perderam casas, carros. Pessoas perderam, Senhor, tudo que tinham, e o Senhor nos preservou. Muito obrigado, Senhor Jesus. Tua é a glória, teu é o reino, teu é o poder, o domínio para todo sempre, não somente hoje à noite, não somente agora, mas para sempre. Quando eu morrer, o Senhor vai continuar sendo Deus. Deus passa céus e terra, mas o Senhor é eterno. O Senhor merece todo o poder, toda a honra, toda a glória. Deus, se ninguém te louvar, o Senhor mesmo se louva, o Senhor mesmo se glorifica, o Senhor mesmo se exalta, porque ninguém é maior do que o Senhor de fato para te levantar, para te promover. Só pode promover alguém que é maior, e o Senhor é maior de tudo, de todos, do que qualquer coisa. Então o Senhor nem precisaria de nós para te exaltar, para te promover, para te adorar, mas o Senhor nos dá essa oportunidade, Senhor, de dizer, de proclamar entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Por isso estamos alegres. Feche os seus olhos. Se você não tem nenhum motivo para agradecer a Deus, pode ficar em silêncio. Apague a luz do teto, por favor. Se você não tem nenhum motivo, agradeça a Deus até pela perseguição, pela luta. Rejeição é redireção. Todo mundo que te rejeitou não merecia você. Tem uma presença de Deus aqui. Você tem um modelo de oração que é o Pai Nosso. Você conhece essa canção? Pai Nosso. Eu não sei qual tom é, mas deve ser isso mesmo. Você pode agradecer a Deus. Eu acho
acho que esse tom é bom, hein? Você pode bem dizer o nome do Senhor. Vá para o lugar da humildade agora. Volte para o lugar da humildade. Não exija nada de Deus, porque Ele é Deus. E não existe nenhum outro Deus além dEle. Não existe nenhum outro Deus além dEle. Se eu estou com saúde, Ele é Deus. Se eu estou doente, Ele é Deus. Se eu estou bem, Ele é Deus. Se eu estou mal, Ele continua sendo Deus. Independente de qualquer pessoa, Ele é Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós somos uma igreja. Nós somos uma igreja que reconhece a pessoa. A pessoa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Comece a lembrar aí agora. Traga na sua memória benefícios que Deus tem causado. São tantos os benefícios. São tantos os benefícios. São tantos os benefícios. São tantos os benefícios. Tantos os benefícios. Tantas provisões. Tantas provisões. Querido, tantas as provisões. Agradeça a Deus por aquilo que você nem recebeu ainda. Porque quando eu digo assim, Senhor, obrigado pela cura, antes de eu ter ficado doente, eu nem vou ficar doente. Quando eu falo, Senhor, obrigado pela provisão, antes de eu necessitar, eu já não vou passar por aquilo, porque Ele já me proveu. Isaías disse, Ele levou sobre si, Ele nem tinha nascido. Confesse o futuro, que Ele traga o futuro. Isso é profecia. Profético é trazer o futuro para o presente. Profético é confessar o futuro agora. Diga a Deus, obrigado, porque o Senhor já me curou. Obrigado, Pai, pelo livramento. Obrigado, Deus, pelo meu carro novo. Obrigado, Senhor, pela minha promoção. Obrigado, Senhor, pelo milagre na minha casa. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é o meu Pai. É com o Senhor que eu estou falando agora. Não é com Deus, é com o Papai, o Abba Pai. O Abba Pai, o Paizinho querido. O Senhor é o nosso Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Vamos fazer a nossa dinâmica com segurança. Distanciamento. Um homem encosta a mão no ombro de um homem assim. Uma mulher encosta a mão no ombro de uma mulher. É dupla, ok? Dupla, por favor, só dois. Um homem com um homem, uma mulher com uma mulher. Isso. Mantenha a mão assim, como distância. Não deixe ninguém sozinho, por favor. Não deixe ninguém sozinho, por favor. Você não está sozinho. Você tem um pai que tem filhos. Você não está sozinho nessa batalha, príncipe e princesa. Você não está sozinho. Você que pensou hoje, Deus, eu me sinto sozinho, sozinha. Eu não tenho ninguém. Você tem sim, você tem a igreja. Você tem a família real. Você não está sozinho, você não está sozinha. Você tem pessoas que seguram no seu ombro aí agora. E oramos juntos. Oramos juntos. Oramos juntos. Juntos. Vamos cantar isso. Pai nosso, que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade. Pai nosso, que estás no céu, santificado é o teu nome. Teu reino buscamos, tua vontade seja feita Na terra. na terra como é
deixa o céu descer, deixa o céu descer. Isso, vamos orar isso. Deixa o céu Deixa o céu descer aqui, deixa o céu descer. Vamos cantar, pois teu é o reino. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite tão preciosa. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pelos milagres recebidos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por cada presente que o Senhor tem nos dado aqui. Obrigado, Jesus, por nos ensinar a orar. Nós vamos para casa orando essa noite. Nós vamos dormir orando, nós vamos acordar orando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Deus, aqui todos somos oradores. Todos somos oradores porque nós oramos. Oramos porque cremos. Oramos porque cremos que o Senhor nos ouve. O Senhor nos ouve. Jesus disse: Pai, obrigado, porque o Senhor me ouve. E eu digo neste momento: Senhor, obrigado, porque o Senhor me ouve. Nos leva para casa guardados e protegidos pela sua mão. E que o amor de Deus, que a graça salvadora de Cristo Jesus, que as comunhões e consolações do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. O mais alto que você puder, vamos orar o Pai Nosso, vamos lá? Pai nosso que estás no céu,